Olá, eu sou Sheila Dalla Piccola, terapeuta e criadora do projeto 50 e Agora. E hoje, meu bate-papo vai ser com a Alexandra De Fácio, terapeuta holística, xamã e dona do espaço Green Star. Tudo bem, Alexandra? Tudo jóia, tudo bem, Sheila? Tudo ótimo. Primeiro, é um prazer, né, Alexandra, estar aqui conversando com você hoje. O objetivo principal desse nosso bate-papo é levar para outras mulheres, né, um pouquinho do que a gente está passando, do que a gente vive nesse momento do 50 e agora. Quais são as nossas expectativas para o futuro, quais são as nossas experiências, né? É dividir um pouquinho. Eu estou abrindo esse espaço para várias mulheres virem e comentarem, né? O que está passando nesse momento? O que passou antes de você não chegar nos 50, né? O que é os 50 e agora para você, Alexandra? Nossa, primeiro eu quero agradecer a todos vocês, é uma honra de estar aqui. É, 50 anos para mim seria meus 30 anos, mas com experiência. Porque assim, eu me sinto jovem, eu me sinto feliz, eu me sinto criativa. Eu acho que é uma fase muito bonita se você for de encontro com você mesmo, né? Então eu estou numa fase eu estou com um novo amor na minha vida, a minha carreira tá assim, bombando. Claro que a gente tem nossos altos e baixos, mas assim, eu estou feliz e eu estou muito contente, porque uma das coisas dos 50 para mim é aquela coisa assim, quando você não dá mais atenção a os pontos de vista de outras pessoas, o que as outras pessoas pensam de você ou falam de você. Acho que com 50 anos, quando você toma conta da tua vida, é aquela coisa, eu sei o que eu quero, eu sei que eu sou, se eu estou fazendo bem, eu não devo nada a ninguém, né? Então, assim, as preocupações que eu tinha de quando eu era mais jovem, mas se eu fizer uma coisa que não vai agradar ao outro, né? O que o vizinho vai achar? O que os meus pais vão achar? Né, as pessoas vão achar? Hoje eu faço aquilo que eu gosto, né? Hoje eu me assumi como xamã, hoje eu me assumi como terapeuta holística, que isso há 20 anos atrás, você sabe que isso era muito, as pessoas sentiam isso muito pesado, era muito, Aham. sentiam muito medo, né? Tinha um tabu em cima disso. Graças a Deus que nós entramos agora numa nova era que hoje você pode ser quem você é, um ser infinito. E quando eu falo de um ser infinito, é quando você consegue sair daquela caixinha que colocaram a gente. Quando a gente sai fora dessa caixinha que não tem mais caixa, a gente se torna um ser infinito, porque você passa a fazer as coisas de acordo com o teu coração, com a tua vontade. Então, eu criei o Green Star Wellness NYC aqui em Nova York, foi em 2008, foi bem, né, no financial crash, né, foi bem quando os Estados Unidos entrou, né, naquela parte financeira bem pesada. E Uhum. todo mundo, assim, as pessoas que conviviam comigo não queria que eu sofresse, então todo mundo falava assim, você é louca, não vai dar certo, né? E É. eu fui firme e forte, né? Fui firme e forte. E aí o Green Star foi criado. E desde o momento que eu abri as minhas portas até hoje, graças a Deus, eu tenho uma empresa, né? Um espaço de sucesso. E eu sou terapeuta holística porque eu trabalho com cura do intestino, né? Então, Aham. eu fiz um curso aqui nos Estados Unidos que é colon hidroterapia, né? Que é a limpeza do intestino, que normalmente aí no Brasil é feito por médicos. E aqui não, aqui nós somos só a technician, né? Técnico em colon hidroterapia. Mas eu achei aquilo muito vago para mim, porque assim, você não tem como curar um intestino, uma parte emocional, se você não olhar para o teu emocional, se Verdade. você não olhar para o teu mental. Então eu juntei tudo, eu juntei, né, o mind, body, spirit, né, eu juntei o mental, o físico e o espiritual em um só, e por isso que deu certo. Eu sei que você é uma pessoa super sensível, né? De uma sensibilidade assim extrema. Eu queria perguntar para você, Alexandre, o que você mais
percebe nas mulheres, né? Porque a pessoa vai lá para fazer o colonic, mas sempre tem uma coisa a mais, que foi aí que você começou a trabalhar, né? O emocional. Então, assim, o que você mais percebe nessas mulheres que vão te procurar, assim? Então, é interessante, porque às vezes as pessoas vão para fazer um tratamento de intestino, achando que é a parte digestiva, né? E a parte digestiva, ela fica aqui, né, no nosso solar plexus, né, no nosso, como que fala em português? Nosso Plexo solar, né? E é onde está a nossa voz, né, que é o nosso gut voice, né, que é a nossa intuição. E por muito tempo carregando, né, todos esses programas que a gente carrega, cultural, familiar, né, uhum. A gente começa a duvidar da nossa intuição. Só que ela fica ali, né, ela fica esmagada ali, né, porque você sabe quando uma coisa tá boa para você e quando não tá. O teu corpo fala o tempo inteiro. Então essas pessoas estão inseguras também, geralmente? Dois sentimentos que vêm muito forte é o medo. O medo, né? É o medo de errar, é o medo de ser julgado, é o medo de não ser correspondido, né? Esse é o primeiro, é o medo, né? E depois vem os outros, porque a nossa mente começa a contar histórias pra gente o tempo inteiro. Se você tá num relacionamento, por exemplo, se você tá num relacionamento que não é muito bom, né? Eu fui casada há 20 anos e eu falo que meu casamento foi um presente na minha vida, né? Chegou um momento que a gente já não estava mais igual, a gente estava diferente, a gente estava caminhando, eram duas caminhadas. E eu sentia no meu estômago, né? E tem muitas mulheres que vêm para mim assim, mas o meu marido é assim mesmo, ele ama assim mesmo. E não percebe que o outro está sendo abusivo com você, ou com ele mesmo, né? Então você tem aquele amor, e a mulher tem aquela coisa, qual que é a maior lição da mulher? É doar. Ela está sempre doando, ela está sempre amando, ela está sempre, né, perdoando, permitindo o outro fazer qualquer coisa com ela, porque isso também vem da criação da pouco da cultura, né? Da cultura brasileira também, que tem essa coisa que a mulher, né, ela é mais, às vezes, se ela não tomar cuidado, ela é mais mãe do que esposa, né? E então, assim, as pessoas começam, né, suprimir essas emoções, que começa a criar ansiedade, você sabe muito bem, começa a criar depressão, porque você passa por anos suprimindo tudo aquilo que você não pode falar, que você não pode ser, vai causar uma depressão no futuro. Não tem como não. Porque vai chegar uma hora e entre outras, né? Entre outros sintomas, né? Um deles, como você está falando, o intestino, o estômago, né? Então, entre outros sintomas. No Brasil, eu percebo muito que as pessoas têm muito problema de constipação. Por que uma pessoa é constipada? O que significa uma constipação? Reprimindo as emoções. Controle. Mas se eu falar isso, ele não vai gostar. Se eu falar isso, ele vai embora. Se eu falei isso para o meu patrão, ele vai me mandar embora. Sobrevivência total. Verdade. Né? E aquela pessoa que tem, por exemplo, aquela pessoa no contrário, que tem, por exemplo, uma diarreia, que solta o intestino, é uma pessoa que tem muita raiva e ela já não aguenta mais segurar, aquilo ali já virou um veneno dentro dela, vai soltar. O teu corpo vai falar, gente, emergência, vamos liberar isso aqui, porque é o jeito que o nosso corpo tem para fazer uma autocura mesmo. De chamar atenção, né? De chamar a sua atenção. Alguma coisa tá errada. Né? É tipo o red flag, né? Tá aqui, ó. Exatamente. Tô mostrando, tá? Tem alguma coisa errada. E tem outros sintomas, por exemplo, a enxaqueca, a dor de cabeça. Dor de cabeça, normalmente está tudo ligado, é tipo assim, falta de amor e respeito pelos superiores. O que seriam os superiores? O teu pai, a tua mãe, Deus, o teu marido, o teu boss, né? Chefe. Então, tipo assim, o teu chefe, isso. Então, assim, dor de cabeça, gente.
o corpo, ele fala o tempo inteiro. Então, o que eu fiz? Tudo que eu aprendi na parte holística, eu comecei a implementar durante o meu trabalho de colon hidroterapia, né, de irrigação do intestino. E o trabalho foi se aprimorando com o passar do tempo. Aí, 2011, eu fui para o Amazonas, fui ficar com os índios lá, fiquei numa imersão de 20 dias, e aí eu vi como eles viviam lá, como que assim, como o problema seu é problema de todo mundo. Eles sentavam em roda, olha que interessante, eles sentavam em roda para falar sobre o teu problema, você ia contar a tua história. Uma terapia de grupo, né? De grupo, e é interessante que as pessoas, né, e nessa terapia curava, né, a aldeia. Claro, inteira. A cura pela fala, a gente chama, na psicanálise. A gente ressona, né, com aquela história, com aquilo, e aquilo ali faz você perceber que você também está naquele lugar, né? Então, assim, eu falo que a comunidade ela é muito importante, porque a comunidade é uma forma da gente se unir novamente, a gente fica forte, né? Porque se a gente não tem força juntos, gente, uma gaivota não faz verão, tem que ser várias gaivotas para fazer verão. É verdade. Né? E a gente está nesse momento de expansão de consciência, a gente está entrando numa nova Gaia, onde ela está pedindo, a nossa mãe está pedindo isso. Gente, se unem, para de comparar. Comparação cria separação. Quando você sejam mais espiritualistas, né? Se tornem seres mais espiritualizados. Isso é muito importante também. Mas o mais importante, Sheila, eu acho que é assim, você tem que saber quem é você. Quem é você? Né? É se muito as pessoas interessante. não conseguem se responder essa pergunta, está faltando alguma coisa. É verdade. E a gente tem que saber separar, né? Tem que saber separar o social, o cultural, o religioso e ir para o teu ser. Quando eu falo isso, eu vou explicar um pouquinho só para você entender. Quando uma pessoa começa, se você pergunta para uma pessoa quem é você, a pessoa começa a falar assim, eu sou advogada, eu tenho 3 filhos, eu sou casada, eu sou divorciada. Ela não está falando dela, ela está falando do status dela, ela está falando que a sociedade, o que a família quer que ela seja, o que ela criou. Mas isso é status, isso faz parte, mas de uma outra forma. E a gente, nessa confusão, a gente esquece quem nós somos. Nós somos amorosa, nós somos inteligente, nós somos caridosa. Com a gente, a pergunta começa com você. Você só dá aquilo que você tem. Você não tem como dar o que você não tem. Então, essa é a pergunta. Quem sou eu? Eu sou generosa comigo? Eu sou carinhosa comigo? Porque às vezes você faz tudo para o outro, porque é exatamente o que você queria que os outros fizessem com você. Exatamente. E outra coisa, e para atrair um companheiro, atrair um emprego, atrair alguma coisa melhor na tua vida, você tem que estar equilibrado nisso, porque se você não é generosa, você não vai ter ninguém que é generoso com você. Se você não acredita em você mesmo, quem mais vai acreditar? Vai acreditar. Exatamente. Isso é uma grande questão também. Eu, um dia desse, escrevi, não era um artigo, um texto, né? Até coloquei no Instagram, falando exatamente sobre isso, né? Qual o sentido de vida, né? Qual o seu sentido de vida, sabe? Se você não souber responder essa pergunta, né? Você está no problema sério. Sabe? Mas qual o sentido de vida, né? Qual o seu sentido de vida? É muito importante, sabe? Ter um sentido de vida. Mas, saber o porquê você está aqui. Qual o seu papel, né? Nesse mundo. Qual é o seu papel para você mesma? Aonde você está? Né? Essa semana, conversando com uma cliente, então eu perguntei para ela o que aconteceu no casamento dela. Ela tinha um problema, passou por um divórcio, está sofrendo muito com isso.
Então, por mais da metade da sessão, ela me explicou sobre os filhos, sobre os pais, sobre, né, todas as pessoas em volta, sobre o negócio que eles tinham juntos, e em nenhum momento ela falou dela. Dela. Então, Exatamente. assim, eu perguntei para ela, mas cadê você? Né? Onde Uhum. você está nessa É. história? E Agora é exatamente aquilo interessante. que você falou. Né? Mas tem uma coisa, quando a pessoa está muito machucada, ela não conhece, ela não consegue nem sonhar. É onde a gente chama que é a criança interna, né? Que é a criança machucada. Ela não consegue nem, quando ela está muito desiludida, ela não consegue nem ver a luz do túnel. É um trabalho, como você sabe, é um trabalho de passo em passo, é um trabalho pequeno, né? Você vai dando passos pequenos até você chegar no progredir infinito, né? Até você chegar no momento que você fala, nossa, agora eu estou forte, né? Mas primeiro a gente tem que curar a ferida. Vai escutar as histórias em volta, né? Começa pelo corner, né? Começa pelos cantos, né? Para poder chegar no núcleo, né? E é o trabalho que você faz. Você escutou ela falar da família inteira, tudo que para ela era importante, e ela esqueceu de falar dela, né? Porque ela sempre se coloca em último lugar, porque é isso que a mulher faz normalmente, né? Eu acho que essa é a grande a importância desse trabalho, entender a nossa história, entender o nosso processo. Quando eu né, chegando nos 50 anos, que me veio, né, essa ideia, era exatamente isso, assim, e agora? 50 anos, eu olho no espelho e falo, caramba, Sheila, você tem 50 anos mesmo? Claro, quando eu olho para minha história, porque às vezes minha cara até me dá ainda, sabe, né, disfarçada. Mas quando eu olho para minha história, aí eu vejo que eu já vivi tanta coisa, sabe? E isso me faz diferente. É a minha experiência de vida, a minha história. E aí eu comecei a pensar, exatamente, eu quero ouvir a experiência de outras mulheres. Porque eu sei que todo mundo tem uma história. E que por trás daquela história tem uma pessoa fantástica. Sim, sim. Você sabe da minha história e eu gostaria de comentar aqui com as pessoas. Foi na fase mais dolorida da minha vida, que foi a minha separação de quase 20 anos de casamento, que eu encontrei a Alexandra. Foi naquela dor que eu empoderei a mulher que tinha dentro de mim através do meu trabalho, da minha criação, da minha criatividade, porque o meu trabalho é totalmente criatividade, né? Que por muitos anos eu tinha muito medo de trabalhar a espiritualidade, porque as pessoas não entendiam o que era. E eu tinha muito medo de ser rejeitada, de ser chamada como louca, né? Então assim, e hoje chegar no ponto que hoje eu vejo, né, você sabe, eu vejo celebrities o tempo inteiro, eu tenho, né, as pessoas conhecem o Green Star, eu viajo com a minha companhia no mundo inteiro, fazendo trabalho com mulheres. Então, tipo assim, é muito, para mim, assim, é grandioso esse trabalho, porque às vezes as pessoas chegam para mim, elas nem sabem porque elas estão indo me ver, mas eu sei que não é por causa de uma dor de estômago, elas estão indo porque a alma dela fala assim, vai lá, porque a Alexandra vai te ajudar a você enxergar uma portinha que na hora que você abrir essa porta, dentro de você, dentro do teu coração, dentro da tua alma, você vai, né, você vai sair desse lugar e você vai passar a ser você. É muito importante a gente deixar claro, né, Alexandra, que isso faz parte de um processo. Eu, como conheço você há 16 anos, né, bastante tempo, eu sei que para você também foi um processo, para mim também foi um processo, né? Do momento que eu decido que eu ia vir para os Estados Unidos, né? E que eu, até chegar a vir, foram 5 anos. Foram 5 anos.
né? 5 anos que eu pensava que eu ficava louca, né? Entre deixar os meus filhos, né? Eu segui naquilo que eu acreditava que ia dar certo. Sim. Então, assim, é um processo. Então, a É, gente não quer deixar para ninguém aí, sabe? Né? Aquela coisa assim, não, joga, né? Chuta o balde, né? Como diz outra, assim, exatamente. porque é fácil. Não é fácil, mas é possível, né? Uhum. E muitas das vezes se faz necessário, Sim, mas sim. é um primeiro passo. Eu me lembro qual o seu processo, né? É um processo assim, né? Que você foi cautelosa também. Você foi muito Bastante. cautelosa, É, né? é. Você foi muito cautelosa. Do Eu momento que posso. você pensa em separar também, até o momento que você decide falar, basta. Chega. É, mas é muito importante isso que você está fazendo, que você está chamando as mulheres para essa terapia, né, em grupo, vamos falar assim, porque você não tem como fazer mudança sem ajuda. Não Verdade, existe. verdade. Você só consegue fazer uma mudança se você achar um terapeuta para te ajudar, entendeu? Tem que ser alguém de fora. Amigos pode te ajudar sim para te dar um ouvido, para te escutar, mas você precisa de técnicas e você precisa, né, de ferramentas para você trabalhar, porque não tem como você sair de uma zona de conforto para algo que você não conhece, um desconhecido. Também o Aquilo não suporte existe. emocional também, né, Alexandre? Exatamente. Suporte emocional. Uhum, Né? Então, exatamente. isso também é muito importante. Importante, é muito importante. Sem esse colchãozinho, né, para gente poder deitar, fica muito difícil. Fica muito É difícil, né? Então, verdade. assim, eu assim, não, tem várias técnicas, tem várias terapias que com certeza você vai trazer muitas pessoas com outras terapias, que está aí para ajudar a gente a transcender a gente para um lugar muito melhor, um lugar livre, né? Então, assim, eu passei pelo Reiki, eu passei pela Polariterapia, eu fiz o curso de Feng Shui há muitos anos, profissional, trabalhava com harmonização de casa, depois comecei a fazer o curso de Feng Shui, harmonização da saúde, né? Depois trabalhei com as barras, trabalho com o Theta Healing, trabalho com as barras, trabalho com os Arcturians, Multidimensional Healing, né, que seria a cura multidimensional com os arcturianos, trabalho com xamanismo. Então, assim, é um leque de muitas outras coisas. Fiz o curso, né, de Ayurveda por 4 anos, então sempre assim, buscando, porque eu me sinto uma criança dentro de um corpo ou de uma idade, né? Vou colocar, acho que é É, mais a idade, né? É mais os números, né? De 50 anos. E não eu paro por falo, aqui. eu tenho uma cliente que está passando por, né? Bom, tem várias pessoas que eu atendo, mas essa em particular. Então eu falo, faça qualquer coisa. No nosso caso, eu busquei, né, a terapia. Quanto mais eu estudava, quanto mais eu estudo, mais eu me entendo, melhor eu posso ajudar o próximo. Mas é importante deixar também claro, Alexandre, que basta fazer alguma coisa. Busca pintura, busca arte, um bordado, sabe, um crochê, qualquer coisa. Faça alguma coisa que te traga saúde mental, né? Um exercício, uma academia, um yoga, um pilates, sabe? Qualquer coisa, uma caminhada. Ah, Sheila, não tenho dinheiro, que você está falando, você mora nos Estados Unidos, né? Não faz caminhada, sabe? Pare em silêncio, faça uma oração, faça uma meditação, faça alguma coisa por você, né? E o melhor de tudo é se movimente, né? Não Sim, só espiritualmente, mentalmente, fisicamente, faça alguma coisa. Saia da inércia, né? é, Então tá com é, 50, tá com 60, tá com 70, tá com 80, tá viva, é, né? Tá viva, faça.
Exatamente. Eu fiz uma live, foi 2 dias atrás, foi no domingo, falando sobre a ansiedade, né? Que é uma pandemia, né? Tá todo mundo passando por essa ansiedade. E uma das regras, não das regras, mas uma das dicas que eu dou é o seguinte: compra um journal, compra um caderno. E anota as coisas que você gostaria de fazer, porque às vezes quando a gente fica na mente, todo dia, a gente vai pensando e vai criando, né, aquele mantra negativo, né, o tempo inteiro. Quando você anota no papel, você cria algo novo. Então você vai lá, mas eu quero começar minha caminhada segunda-feira. Segunda-feira nunca cheira. Eu quero parar de, sei lá, comer doce. Eu quero parar de fazer... Gente, faz uma lista das coisas que você quer, fica tão mais visual. E quando é visual, a gente consegue perceber melhor do que um emaranhado de pensamentos, que no final da semana é mais de 40 mil pensamentos na nossa cabeça, porque a gente pensa o tempo inteiro mais de 5 mil pensamentos por dia. Olha que loucura isso. Então, assim, quando você... É uma forma da gente nos nutrir. Você tem um caderninho, não importa, a lista nunca vai acabar. Mas se você se dedicar a falar, a partir de agora eu me comprometo a fazer isso, mesmo que você saia do trilho, entendeu? Mas eu estava fazendo isso, eu estava me sentindo bem quando eu comecei a fazer isso. Uma das coisas que eu faço para mim, todo dia quando eu acordo de manhã, agradecer, eu falo, universo, o que é mais possível, universo, me surpreenda. Isso é uma das ferramentas do Access, das barras de Access. Outra coisa que eu pergunto, eu bato aqui no meu time, eu falo para minha criança interna, o que você quer receber hoje? O que eu posso fazer para você, Alexandra, que te faz feliz? E pode ter certeza que são coisas pequenas. Por exemplo, fazer um chá gostoso de manhã, fazer uma meditação de manhã. Gente, na internet, você entra no YouTube, tem yoga de 20 minutos que você pode fazer na tua casa. Nós somos dessa geração, nós estamos vivendo a geração de que tudo o que você quiser, você encontra, né? É verdade. Né? É verdade. Deus te dá, que Deus para mim não é Google, né? Você pergunta para Deus, ele responde na hora. Ele responde na hora. O Deus Google te dá. Alexandra, muito obrigada mesmo, gratidão pela sua participação aqui. Né? Foi maravilhoso estar conversando com você. Eu acredito que outras pessoas vão se identificar com a gente. E eu vou deixar aqui embaixo, né, o contato para outras mulheres que quiserem participar, que quiserem dividir, né, a experiência comigo e com o mundo todo, porque hoje, né, isso vai para qualquer lugar do mundo. Uhum. E muito obrigada. Muito obrigada. De nada. Eu só queria falar que lá no meu site, a cada 15 dias, eu faço a live em português aí no Brasil, e é totalmente de graça. E cada semana é um tema diferente. Então, assim, para aquela pessoa que fala, mas eu não tenho dinheiro para começar, eu não tenho... Gente, é só entrar e ver se ressona com você, se a minha energia ressona com a sua, e por aí vai. Tem outras pessoas, tem outros terapeutas também, mas assim, está sendo um prazer participar, né? Muito obrigada mesmo, e é uma honra de estar aqui. Muito obrigada. Gratidão. Beijo, te amo. Beijo, também.